2 Samuel, capítulo 11, que diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E nós conhecemos todo o restante da história. Era sobre isso que eu gostaria de ler e compartilhar com os irmãos nessa noite. Domingo à noite passado, eu estava dizendo que a palavra de Deus, ela dá um testemunho muito pessimista da nossa natureza humana. A gente lê a Bíblia para conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus, mas também para saber o que é que Deus pensa a nosso respeito. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem esse objetivo claro: revelar Deus para nós, mas também nos revelar, descortinar a essência do nosso ser, o caráter do nosso ser diante de Deus. Uma grande crise da humanidade hoje, de todos nós, é saber quem nós somos. Nós vivemos constantemente crises de identidade. E às vezes a gente confunde o que nós somos com o que nós gostaríamos de ser. Às vezes acalentamos sonhos, e expectativas a nosso respeito e começamos a viver de acordo com essas expectativas e não somos nada daquilo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, à medida que nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos tendo uma percepção clara de quem nós somos. A Bíblia tem esse poder. E como estava lhes dizendo no domingo à noite, ela dá um testemunho muito ruim da natureza humana. Nós deveríamos ficar assim muito antenados e desconfiados conosco mesmo, a partir do nosso próprio coração. Lá em João 2, João narra que Jesus fez muitos sinais em Jerusalém e que, por causa dos sinais por ele realizados, alguns manifestaram publicamente que criam em Jesus. Ficaram admirados, entusiasmados com os milagres de Jesus e manifestaram a sua fé e a sua crença em Jesus, e diz que Jesus não confiava neles, porque sabia muito bem o que é a natureza humana. Mas, de todo esse pessimismo revelador da palavra de Deus a respeito da natureza humana, Davi é quase que uma exceção à regra. Como é entusiasmador e gracioso ler a história da juventude de Davi. Um moço que entregou a sua vida completamente a Deus e para poder fazer a vontade de Deus, ao ponto de Deus testemunhar que Davi era amado e era realmente um homem segundo o seu coração. Quase uma exceção, porque é homem também e peca como qualquer outro ser humano. E esse texto de 2 Samuel, capítulo 11, é a narrativa do tropeço, do pecado, da transgressão de Davi.
O pecado, ele tem alguns elementos que entristecem profundamente a Deus. Não é possível viver no pecado e, ao mesmo tempo, viver uma vida agradável a Deus. É impossível. São duas coisas que não se conciliam, porque o pecado, ele ofende a Deus. Ele é uma transgressão da vontade de Deus, mas também uma ofensa a Deus. E Deus coloca limites para as nossas ações, para as nossas vontades, para as nossas decisões e para os nossos desejos também. E esses limites que Deus coloca é a sua própria vontade, é a sua lei, é a sua palavra que revela a sua vontade e revela o seu querer. Eu acho interessante que Davi, do seu terraço, olha para aquela mulher e pergunta quem é. E lhe dizem quem é. Ela é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Ela é casada, ela tem um marido. E segundo a lei de Deus, que Davi conhecia tão bem, tomar a mulher ou homem de alguém que é casado é pecado, é transgressão, é adultério. Eu fico pensando então nessa situação de Davi. Mas lendo lá o texto do Spurgeon, o devocional pela manhã, ele me chamou a atenção algumas coisas. Ele é muito sábio, né? Foi muito sábio, um homem muito usado por Deus. E ele diz que às vezes a tentação está dentro da nossa própria casa. Davi estava dentro de casa. Às vezes o processo de tentação e de queda começa dentro da nossa própria casa. Ele estava em casa, não estava em nenhum outro lugar. Não estava numa farra, não estava no lugar propício para que isso pudesse acontecer. Ele estava em casa. E as tentações, às vezes, estão e começam dentro da nossa própria casa. Foi o que aconteceu com Davi. A outra coisa que nos chama profundamente a atenção é que Davi não levanta da sua cama com a firme disposição de pecar. Ah, que vontade de pecar. Não, hoje eu vou cometer um pecado. Não. Isso nem sequer passava pela cabeça dele, acredito. Mas tem um velho e bom ditado no meio evangélico, não está na Bíblia, mas é um ditado muito corriqueiro que eu aprendi desde os dias da minha infância. Mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Mente vazia, cabeça vazia é a oficina do diabo. E eu, na minha experiência cristã, se tem uma coisa que o Espírito Santo, hoje eu posso falar, porque eu já entendo, já percebo, se tem uma coisa que o Espírito Santo luta constantemente comigo, e eu percebo, é para não deixar a minha mente vazia. E tampouco enchê-la ou preenchê-la com coisas que poderiam me colocar numa posição de estar no fio da espada ou na borda do abismo. Eu percebo quando eu me distancio da leitura da palavra de Deus, às vezes o corre-corre do dia a dia vai me afastando ou tentando me afastar da leitura da palavra de Deus. Ou às vezes a intensidade do dia não me permite ter aquele tempo de assentar, de refletir, de meditar
na palavra de Deus e nas coisas de Deus, alimentando a minha mente e fortalecendo a minha mente com a palavra de Deus, com a graça de Deus, com o conhecimento de Deus. Como é que a gente alimenta a mente, ou como é que nós deixamos a nossa mente vazia? Eu alimento a minha mente com a leitura da palavra de Deus e com a leitura de bons livros. Então, quando eu estou lendo livros de homens de Deus, de servos de Deus, mas também quando eu estou lendo bons livros, que pode não ser de pessoas cristãs, mas que são livros, é uma literatura saudável, de inteligência, de sabedoria, que vai me fortalecer a mente, que vai expandir a minha mente, isso me faz bem espiritualmente. Mas quando eu me afasto, me entrego ao corre-corre, me afasto da leitura, eu percebo na alma, parece que o Espírito Santo começa a cutucar a minha alma. E eu começo a sentir como que se fossem angústias na alma. Tanto é que eu viajo para poder descansar, mas é um tempo que eu mais leio durante as minhas viagens, durante as minhas férias. É o tempo que eu tenho para poder ler alguns livros que eu comprei, separei durante o ano, e naquele tempo então vou à leitura. Mas estou dizendo isso para reforçar a ideia de que mente vazia é a oficina do diabo. Primeira coisa, as tentações podem começar dentro da nossa própria casa. Segunda coisa é que a mente vazia, ela é realmente uma oficina para o diabo. Ou a mente vazia, ou aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente. Os filmes que nós assistimos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, as conversas que nós conversamos, com quem nós conversamos, com quem trocamos ideias, impressões, como dizem os portugueses, são coisas que vão entrando pelo ouvido, alimentando a nossa mente, alimentando o nosso coração. Nenhum de nós, eu já fui muito arrogante, graças a Deus que era na minha juventude. Eu achava, eu já falei aqui, que eu era incólume, que eu não seria influenciado. Mas que burrice, nessa arrogância, por pouco que eu não despenco nos meus dias da universidade. Eu achava que eu estava tão seguro em Deus que nada me abalaria. Mas a convivência com os colegas, as conversas, as andanças, aquilo quase que me empurra a ladeira abaixo. E hoje, então, eu percebo que nós somos seres influenciáveis. Com quem é que nós conversamos? Quem é que nós amamos e que também nos ama e que nos influencia? Nós somos seres influenciáveis e somos influenciados principalmente por quem nós sabemos que nos tem afeição. Quando nós sabemos que a pessoa gosta de nós e existe essa comunicação fluida e fácil, nós somos influenciados por essas pessoas. Tentações que muitas vezes começam dentro da nossa casa, mente vazia, ou aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente. Já ouvimos muitas vezes, alguns já pregaram com certeza, ou já ouviram, que os reis, naquela época do ano, costumavam sair para a guerra. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos. Gente, vão vocês para a guerra. E Davi ficou fazendo o quê?
coçando, dormindo de tarde. Imagina, diz que levantou do seu leito à tarde. O povo dele estava guerreando, estava arriscando a própria vida. Todos os reis foram para a guerra, e ele, que era rei, que devia sair à frente da batalha, à frente do seu povo, não vai para a guerra. Ou seja, é muito importante entender o propósito de Deus para a nossa vida. É muito importante, isso para muita gente é coisa de crise o tempo inteiro, né? Qual é o propósito de Deus? Também não é essa coisa mística, indecifrável. Não. A palavra de Deus é muito simples, ela revela, ela mostra quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, e às vezes a gente fica pensando aqui que o propósito de Deus está lá na lua, né? E fica o tempo inteiro, como diziam também os antigos, tentando pular na lua, avançando na lua, pensando que a lua é queijo, enquanto que o propósito de Deus está aqui de uma forma muito clara, muito simples, transparente, aberto diante dos nossos olhos, né? Mas o propósito de Deus para Davi, como rei que ele era que ele estivesse na batalha, como todos os outros reis estavam. Isso me leva a pensar que na vida espiritual não tem folga, irmãos. Não tem folga na vida espiritual. Não existe. Nessa batalha espiritual contra a carne, o nosso coração, a nossa vontade, os nossos desejos, contra as hostes da maldade, contra o império das trevas, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não vai ter folga, não. Tem dia que eu gostaria de ter uma folga. Às vezes eu vou para as férias achando que eu vou ter uma folga. Eu tenho uma folga na mente, no coração, junto com a família, mas a batalha espiritual eu tenho que orar, eu tenho que vigiar, eu tenho que pelejar o tempo inteiro. Mas também não é aquela coisa doida e amalucada, não. Tem gente que não é normal. Ele fala mais no inimigo e pensa mais no inimigo do que qualquer outra coisa. Mas tem crente que não é normal também porque ele não pensa nada nessas coisas. Aí não é normal também. Mas aquele crente que parece que ele está lá numa dimensão supra, espiritualizada, que ele está lá o tempo inteiro, também não é normal. Deus não nos fez anjos, Deus não nos fez seres espirituais, Deus nos fez seres humanos e fez uma terra para a gente habitar nela. Então nós somos humanos de carne e osso, somos gente que pensa, que trabalha, que come, que vive nessa terra, mas que tem entendimento, que tem essa dimensão espiritual. E que sabe, pela graça de Deus e pela palavra de Deus, conciliar as coisas. E que tem entendimento que existe sim uma guerra. Mas tem crente que parece que ele vai além daquilo que a palavra de Deus ensina e parece que quer ficar só guerreando também o tempo inteiro. Não é assim. É percepção, é entendimento espiritual. Mas o fato é que Davi não estava no lugar onde ele deveria estar. Nem fisicamente, nem espiritualmente. É risco. Se as tentações começam dentro de casa, se mente vazia é a oficina do diabo, e não podemos deixar a nossa mente solta, não podemos entregar a nossa mente para qualquer um ou qualquer coisa enchê-la. Por outro lado, nós também temos que entender
que essa batalha, onde Davi deveria estar, fazendo agora uma alegoria, nós vivemos constantemente numa batalha. É uma batalha constante. Então, Davi não está no lugar onde está, a tentação começa dentro de casa, a mente está vazia, e quando ele então bate os olhos naquela mulher e vê que a mulher é bonita, ele quer tê-la para si. Mas por mais poderoso que seja um homem como era Davi, nenhum homem pode ter todas as mulheres que deseja ou que gostaria de ter, mesmo tendo muito poder e muito dinheiro. Há limites. Limites impostos pelo próprio Deus. Davi, essa mulher é casada. Davi, você é casado. Davi, essa mulher tem um marido. Ele é alertado. Ele não vai ignorante, desconhecendo a origem e a situação daquela mulher. Aí entra aquilo que também nós sempre ouvimos: quem tem juízo não brinca com o pecado. Só brinca com o pecado os loucos, os insensatos. Porque a Bíblia também, a palavra de Deus, deixa muito claro para nós que quem está de pé, cuide para que não caia. Paulo fala sobre isso. O próprio Spurgeon vai dizer que é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que nos sustenta. Eu estava dizendo para vocês logo no início, Davi é quase que uma exceção à regra, porque é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que ama a Deus, é um homem que teme a Deus, que anda nos preceitos de Deus, mas, infelizmente, nesse dia mau, nesse dia da armadilha, nesse dia do laço, ou como dói o meu coração, ele enfiou o pé no laço e tomou uma rasteira e caiu e bateu com a cara no chão e carregou as cicatrizes para o resto da vida. Embora o texto não diga, mas eu queria também chamar a nossa atenção que os pecados que nos assediam e que nos tentam não são só os pecados sexuais. Existem outras formas de pecados que muitas vezes nós não pensamos neles, mas que são tão desagradáveis a Deus quanto qualquer outro pecado, inclusive os pecados sexuais, o adultério. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. A arrogância, a soberba, a altivez é um pecado do coração. É um pecado da alma, das entranhas. Às vezes me dá uns nós na cabeça quando eu comparo a vida de Davi com a vida de Saul. Os pecados de Saul, aparentemente, são fichinhas diante do pecado de Davi. Mas Deus rejeitou Saul e teve misericórdia de Davi. E se nós olharmos, os pecados de Saul foram todos pecados do coração. O primeiro deles foi o de não esperar o tempo de Deus e a hora de Deus. Resolveu fazer do jeito dele, sabendo da palavra de Deus. Saul, no prazo de 7 dias eu virei a ti para fazer o sacrifício. Saul não podia fazer o sacrifício. E ele espera Samuel 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, o homem não chega, o povo está dispersando, a coisa está complicando.
ele lança a mão do cordeiro e ele mesmo faz o sacrifício. Ou seja, resolveu fazer a coisa do jeito dele, da forma dele, dando uma força para Deus. Aqui tem que ter muita percepção espiritual para poder entender isso. É pecado. Quando nós passamos adiante de Deus, quando nós não esperamos Deus, quando nós não acomodamos e aquietamos o nosso coração em Deus, ofende a Deus. E esse foi um dos pecados de Saul. O outro pecado de Saul é quando Deus lhe dá uma ordem expressa através de Samuel: olha, vá contra Amaleque, destrua tudo. E Saul não obedece a Deus. Aí vem aquela palavra: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Desobediência a Deus, dureza de coração, rebelião, intransigência à vontade de Deus. O caminho está posto, a direção está clara, mas nós refugamos o caminho proposto por Deus, torcemos o nariz e seguimos noutro rumo e noutra direção. Foi o que Saul fez. É pecado. Desagrada a Deus. Aí a gente pensa, mas pastor, quem pode escapar disso? Se a gente não peca na carne, nos olhos, a gente peca na alma, no coração, nessa rebelião. É fato. Por isso que nós dependemos de Deus. E precisamos entender o tempo inteiro, o tempo todo. E deveríamos clamar a todos os pulmões, todos os dias: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, eu sei quem eu sou. Eu conheço pela Tua palavra e por experiência de vida quem eu sou. Então, por favor, Senhor. Homens de Deus que temeram a Deus e que entenderam essas coisas, foram homens que buscaram a Deus muito intensamente. Muito, mas muito intensamente mesmo. Essa semana eu estava lendo de um que levantava todos os dias às 4 horas da manhã. Para quê? Para buscar a Deus. Para bater na porta de Deus e clamar: Deus, eu quero viver uma vida agradável ao Senhor. Deus, eu preciso desesperadamente do fortalecimento do Senhor. Se um homem como Davi tropeçou, se um homem como Saul tropeçou, o que dirá de mim? Quem sou eu? Deus, tenha misericórdia de mim. Encha-me do Teu Espírito Santo. Dá-me o Teu Espírito Santo. Ilumina os meus olhos. Guarda minha mente. Guarda o meu coração. Viver em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. Ser supervisionado. Ser visto. Estar junto, fazer parte da igreja, é ser supervisionado, não é ser vigiado. Mas a gente sente o compromisso de prestar contas e de dar responsabilidade. E quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais nós entendemos essas coisas e mais tememos a Deus. As tentações começam dentro de casa. Mente vazia é a oficina do diabo. Estar na posição e no lugar onde Deus quer que estejamos. Se os irmãos lerem o restante da história de Davi, ele continuou correndo.
continuou servindo a Deus, continuou guerreando as guerras de Deus. Mas é como aquele cavalo que um espinho fica encravado na pata. E como eu lhes disse, caiu, bateu a cara no chão, quebrou, vamos dizer assim, e as cicatrizes ficaram para o resto da vida. E tem alguns pecados, irmãos e irmãs, moços e moças, que são laços infernais, são armadilhas do inferno, que se nós metemos os pés nessas armadilhas e formos laçados, alguns não conseguem se libertar nunca mais. Alguns não conseguem sair daquela situação mais. Drogas, bebidas alcoólicas, uma vida sexual desenfreada, a impossibilidade de conseguir manter-se fiel, porque uma vez metido o pé lá naquele laço, parece que abriu-se uma janela e um aprisionamento que muitos nunca mais dão conta de voltar para viver aquela vida que antes tinham vivido. E todas as vezes que eu penso nisso, é impossível não pensar em Sansão. Um homem que começou extremamente bem e que acabou muito mal. Saul, que começou muito bem, mas que também acabou muito mal. E Sansão acaba os seus dias agrilhoado e os olhos furados. Não podemos brincar com o pecado. Ele desagrada a Deus. Ele ofende a Deus, ele nos afasta de Deus. Porque o pecado ofende a Deus, machuca a Deus e machuca o nosso próximo também. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É impossível não pensar também na graça e na misericórdia de Deus. Quando Deus olhou para aquele menino e amou, e o considerou segundo o seu coração, e dispensou para ele graça, Deus sabia ou não sabia o que ia acontecer com Davi? Sabia. Deus sabia. Davi é que achava que a graça de Deus sobre a vida dele era decorrente dos seus atos. Mas graça, irmãos, misericórdia, bondade de Deus, é aquilo que a gente diz. Não tem nada que eu possa fazer para Deus que vai fazer com que Ele me ame mais do que Ele já ama. É uma besteira. A gente deveria era prostrar todos os dias e falar para Deus: obrigado pelo tanto que o Senhor me ama. Não tem nada que eu possa fazer para Deus que vai fazer com que Ele me ame mais do que Ele me ama. O que me dói mais é que também não tem nada que eu possa fazer que vai fazer com que Deus deixe de me amar. Davi, esse homem é você. Olha, Davi, teve um homem aqui no seu reino que era muito rico, tinha muitas ovelhas. Mas ele era tão mau, esse homem, que ele recebeu um visitante e, mesmo sendo rico, tem muitas ovelhas, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, foi lá no vizinho que tinha só uma ovelha, pegou a ovelha dele, matou e serviu para o visitante. Davi, isso aconteceu no seu reino.
O rei foi ficando nervoso, enrubescendo. Isso aconteceu no meu reino, aconteceu no teu reino, Davi. Esse homem tem que morrer. Isso não se faz. Uma maldade dessa não pode ser feita. Verdade, rei. Esse homem é você. Esse homem és tu. Meu Deus do céu. Esse homem é um malvado, é um infiel, é digno de morte. Esse homem é você. Pôs a sentença sobre ele, enfiou a espada na cabeça dele. Mas Deus manda te dizer, rei, que Ele perdoa as tuas iniquidades. Deus, está escrito no Salmo 103, não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Por isso eu vou pecar? Por isso eu vou transgredir? De jeito nenhum. O maior amor da minha vida, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, foi a revelação de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus e o favor de Deus na minha vida. Vou envergonhar o meu Deus? Pois é, Davi, mas você deu ocasião para que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor. Quem são esses inimigos do Senhor? Quem é que estava sabendo dessa história, gente? Ninguém. Então estava assim, segredo real, segredo de Estado. Ninguém estava sabendo. Mas os inimigos do Senhor estão sabendo, Davi, e zombaram do Senhor. Quem são os inimigos do Senhor? Satanás e os demônios que chegaram diante de Deus. E aí, Deus? E aí, Senhor? Ninguém dá conta de viver as coisas que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor impõe um padrão sobre nós, suas criaturas, que é impossível de ser atingido, porque é a partir de ti, da tua grandeza. Olha aí o homem segundo o teu coração. Bastou um olhar, uma mulher bonita, e lá se foi o fiel servo de Deus. Ah, Jesus, misericórdia. Eu espero, irmãos, como diz Paulo, de todo o meu coração, que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, como servo de Deus, crente que você é, não seja um instrumento para os inimigos de Deus zombar de Deus, mas que seja um instrumento de Deus julgar os seus inimigos, de Deus falar para os inimigos: está vendo lá? Você não me obedece, nunca deu conta de me obedecer, nunca submeteu, mas está vendo lá o meu servo, o jovem, ele me obedece, ele aceita a minha vontade, ele me serve. Está vendo lá? Aí Paulo diz que nós julgamos o mundo, e haveremos de julgar o mundo, e até os anjos caídos. Ou seja, a minha vida é instrumento do juízo de Deus sobre os anjos caídos. Quando? Quando eu obedeço a Deus, quando eu faço a vontade de Deus. Os irmãos entendem? Compreendem a palavra de Deus? Compreendem o que aconteceu aqui com a vida de Davi? Tem muita coisa que nos envolve, e às vezes a gente não tem a percepção espiritual. Tem muitas ações nossas que são realizadas aqui na terra, mas que têm impactos na dimensão celestial, nas regiões celestiais. E às vezes a gente não entende essas coisas.
deste ocasião para que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor. A pior dor do pecado é essa. A pior dor da transgressão é trair o outro, a consciência do outro, mas é dar lugar para Satanás, os demônios, chegarem diante de Deus. E aí, Senhor, te falei, esse tal de homem, isso não presta não, isso não vale nada. E o Senhor investe tanto neles. É assim, irmãos. Que Deus nos ajude mesmo, a viver uma vida que seja um incenso agradável a Deus. Que seja incenso suave, agradável diante de Deus. Viver uma vida que seja instrumento da verdade e da justiça de Deus. E essa vida é vivida quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar.